Olá! Nesse vídeo eu quero discutir um pouco sobre influenciadores financeiros. Não sei se vocês viram, mas nesse mês a Ambima soltou um relatório em que eles fizeram um levantamento sobre os principais influenciadores financeiros no mercado brasileiro. Muito provavelmente você já viu algum vídeo, algum story, algum post, alguma live de alguma personalidade que é influente em termos de recomendações, apresentar definições de produtos financeiros, alguns ensinamentos importantes sobre o que é que são alguns tipos de investimento, como investir no Tesouro Direto, que tipo de fundo que eu devo escolher, entre várias outras dúvidas que afligem todo mundo. Qual que é o principal ponto e questionamento que muita gente tem me feito nos últimos tempos sobre esse relatório, o resultado e até mesmo sobre o papel e a importância de influenciadores financeiros para as pessoas tomarem decisões de investimento? Primeira coisa que eu diria é que influenciadores têm, no geral, a favor deles a questão de ser um conteúdo trazido, um conteúdo que é pesado e muitas vezes chato, porque é muito cheio de detalhes, é falar sobre dinheiro, então isso por si só já é uma conversa mais chata, né? Mas a gente vai ter que a grande vantagem é que esses influenciadores conseguem justamente traduzir, fazer com que essa conversa, esse conhecimento, seja muito mais leve, seja feito de uma forma bem humorada, até divertida em muitos casos. Isso vai fazer com que muitas pessoas que, no geral, têm alguma barreira sobre discutir finanças, discutir economia, né, tomar decisões sobre dinheiro, sobre como gastar e como não gastar e como melhor investir, né, como fazer decisões melhores de investimento, escolher melhores produtos, acaba sendo algo muito mais prazeroso você ouvir esse conteúdo de uma maneira leve. Então, nesse ponto, eu diria que influenciadores têm um papel positivo bastante importante, que é justamente fazer com que as pessoas vençam essa primeira barreira de fugirem do assunto quando se fala de finanças. Por outro lado, a gente tem que colocar algumas ressalvas, e eu acho que esse é o ponto do nosso canal aqui, né? O nosso propósito de educadores, professores e pesquisadores é trazer um pouco mais de alerta sobre onde podem existir alguns problemas. Uma das questões importantes que eu colocaria é que, justamente por tornar essa linguagem mais leve, muitas vezes ela pode ser simplista por demais. E aí a gente tem que lembrar aquela famosa frase que muitas mães, né, quase todo mundo deve ter ouvido de suas mães e de seus pais, que é aquela famosa frase de você não é todo mundo, não é porque todo mundo faz isso, porque fulano disse outro dia no canal, ou tem um vídeo no YouTube que diz que tal produto é o melhor para mim, que necessariamente vai ser aplicável para todo mundo, né? Existem diferenças, existem situações que fazem com que um produto seja extremamente adequado para uma pessoa e, em contrapartida, seja super inadequado para outra pessoa. Muitas vezes, esses influenciadores fazem vídeos que são assistidos por milhares, em alguns casos por milhões de pessoas. Então, é muito difícil a gente imaginar que uma recomendação ou um produto necessariamente vai funcionar para todos esses milhares e milhões de seguidores que essas pessoas têm. Então, esse é um primeiro alerta que eu colocaria. Um outro ponto importante é que a gente tem que lembrar que todos esses vídeos, essas produções, alguns deles contam com uma estrutura de superprodução, né? Tem uma estrutura muito grande, vídeos super bem produzidos, bem editados, o que torna muito mais prazeroso você assisti-los. A grande questão é que, até para bancar toda essa estrutura, eles precisam muitas vezes, dependem muitas vezes, não só de receitas que eles conseguem com publicidade nas redes sociais, mas também muitas vezes eles dependem de parcerias comerciais, que vão envolver recomendação de produtos, casas, empresas. E aí a gente tem que colocar um alerta.
Não necessariamente todas as recomendações são ruins, mas o grande ponto é que muitas vezes quem assiste os vídeos não consegue separar de maneira tão clara o que é conteúdo informativo, educacional, daquilo que é algo que tem por detrás uma parceria, uma intenção comercial, que é ser, né, o objetivo é fazer uma propaganda, uma divulgação comercial. É bastante importante ter um pouco mais de cautela, ter esse cuidado. Quais são recomendações que eu faria quando você vê uma recomendação ou lê uma recomendação de um influenciador? Primeira coisa que eu diria é busque se informar em órgãos governamentais, órgãos independentes, e aí eu sugeriria buscar algumas recomendações de, por exemplo, cartilhas, documentos que são feitos por Banco Central, que são publicados pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, pela própria Ambima, como uma forma de tentar pegar informações e opiniões mais imparciais. Claro que justamente por serem órgãos reguladores, órgãos públicos, existe uma preocupação e uma cautela em serem muito mais precisos na linguagem, e isso pode tornar o relatório e o material bem menos interessante, bem menos leve. Mas eu acho que seria uma recomendação. Um outro ponto que eu sugeriria é busque o contraditório. No geral, nós somos pessoas humanas que não gostamos de ouvir opiniões que pensam muito diferente do que a gente acredita. Mas quando a gente vai falar de investimentos, talvez seja muito saudável e vai evitar uma série de arrependimentos e dissabores futuros, você tentar fazer uma pesquisa e olhar o que é que, se eu ouvir, estou muito convencido que o produto A é uma ótima oportunidade de investimento. Muita gente tem falado sobre criptomoedas nos últimos tempos. Se você acha e tem muita certeza de que é um ótimo investimento que funciona para você, sugeriria você fazer uma rápida busca sobre pessoas, opiniões que são contrárias a essa tese. Você vai encontrar. Hoje em dia, a grande facilidade de internet é que você encontra muita coisa. Basta você procurar. Se você for procurar, você vai encontrar pessoas, opiniões que são contrárias a esse tipo de investimento. Supere a sua barreira inicial e leia esses materiais. Muitas vezes você pode observar e encontrar nessas leituras alguns insights de coisas que você não tinha pensado antes e que vai te ajudar a reconsiderar, reavaliar as opiniões que você tinha antes. Acho que esse é um processo, um passo a mais que você pode fazer e que pode evitar muitas dores de cabeça no futuro. No mais, buscar conhecimento, tentar se informar mais e de fontes diferentes pode ser algo bastante saudável. Use o lado positivo de termos bastante dessas figuras, diversas dessas figuras como influenciadores e que oferecem muito conteúdo. Só tome cuidado em tentar separar aquilo que é um bom conteúdo e aquilo que é um conteúdo que vai ter opiniões e vai ter vínculos, pode ter questão de parcerias comerciais por trás e que podem ser recomendações meio não exatamente adequadas e pode te levar a algumas armadilhas de investimento. Até a próxima. E invista consciência.